Voltei. Fala, galera, vamos falar agora de Paraguai. Rapidão. Vamos lá. Paraguai tá aqui. Paraguai, ele basicamente tem 406 metros, 406.756 quilômetros quadrados de extensão territorial. Ele é pouco maior do que o Mato Grosso do Sul. Vocês terem em mente a precisão, o número certinho ali do tamanho do Paraguai, não precisa, né, gente? Mas agora, é interessante ter em mente que ele é um pouco maior do que o Mato Grosso do Sul. Ou seja, um estado brasileiro tem quase o tamanho de um país. Né? Então essas comparações são importantes para vocês terem cada vez mais nítido para vocês que vocês vivem num país do tamanho de um continente. Tá? Então vira e mexe eu vou comparar o tamanho de um país com o estado brasileiro. Tá? Esse efeito de comparação é fundamental para o desenvolvimento do pensamento espacial de vocês. Tá bem? Então tenham isso em mente, que o Paraguai ele é pouca coisa maior do que o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Ele se localiza na porção centro-sul da América do Sul, tem mais ou menos 6,5 milhões de habitantes, né? Esses habitantes são descendentes de guaranis, europeus e asiáticos, e estão concentrados majoritariamente ali na região do Rio Paraná. Deixa eu ver como que ele é importante também para o Paraguai daqui a pouquinho. O Paraguai é um país que não possui litoral, e já adiantando alguns pontos, como o Paraguai não tem litoral, ele depende muito do Brasil e da Argentina, porque são dois países que possuem litorais, tá? E o que acontece? Aí é fundamental falar do Rio Paraguai, por quê? Porque ele na Argentina, inclusive se comunicando com o Rio Paraná, que também passa pelo Brasil, tá? O Rio Paraná também passa por dentro do território brasileiro, mas também se faz presente na Argentina, tá? Quando o Rio Paraguai, que o próprio nome já diz e deixa claro, passa pelo Paraguai, quando esse rio se comunica com o Rio Paraná na Argentina, cria-se ali a conjunção interessante de fatores, né, para o Paraguai escoar uma parte de sua produção pela Argentina. Né, uma vez que coloca ali no Rio Paraná e vai levar para dentro do território argentino, depois escoa por rodovia até o porto. Tá? Mas o grosso, a maior parte da produção paraguaia vai ser exportada por onde? Pelo Brasil. Vamos ver como é que isso aqui se desenvolve. Vamos lá. A Ponte da Amizade é uma saída paraguaia para o mar, né, que basicamente é uma construção, né, uma ponte feita sobre o rio Paraná, em 1965, comunicando assim o Paraguai com o Brasil, né, de tal forma que você consegue passar de um país para o outro e ter maior facilidade de chegar até o porto mais próximo do Brasil e escoar a produção. Tranquilo? Uma outra saída para o mar do Paraguai é a rodovia que liga a capital do país ao porto de Paranaguá, no Paraná. Então existe, além da Ponte da Amizade, uma rodovia, né, que tem justamente a função de conectar o Paraguai até diretamente o porto de Paranaguá, Paraná. O que reforça o que eu acabei de falar para vocês, né, que é o fato do Paraguai não ter litoral, e isso criar uma dependência muito grande em relação ao Brasil e à Argentina. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho das características naturais, das regiões naturais do Paraguai. Um minutinho só, beber uma água. Vamos lá. Porção oriental e ocidental. Tá? Vamos analisar essas duas regiões aí do Paraguai. Na região oriental, nós temos o predomínio de planaltos ondulados de baixas altitudes, com solos férteis. Né? Então, nessa região, o relevo basicamente é constituído de alguns planaltos que têm uma forma ondulada, mas o interessante mesmo é ter em ideia que esses planaltos específicos têm uma altitude bem pequenininha, tá? E os solos são férteis. Por quê? Por conta da decomposição do basalto. Lá atrás, muito tempo atrás, quando o planeta estava adquirindo as suas formações, né? No caso, formações não, né? Quando os continentes estavam adquirindo as suas posições no planeta, algum pouco tempo depois, houve uma série de eventos ali sísmicos no Paraguai, né, até ele ficar certinho onde ele está, até a América do Sul, a América Latina ficar certinha onde está,
né, hoje em dia, derramamentos basálticos, acho que está certo, enfim. Houve algumas atividades vulcânicas na região, esse basalto foi derramado, e hoje em dia esse basalto cristalizado ali já formou solo, enfim, é fundamental para aproveitamento o quê? Para aproveitamento agrícola dessa região em específico. Com isso, o Paraguai consegue aproveitar essa região para o plantio de soja, de milho, de tabaco, cana-de-açúcar, trigo e algodão. E a vegetação que cobre toda essa região é a floresta tropical. Então, e obviamente o clima também é tropical. O que é interessante ter em mente para entender essa região oriental do Paraguai? Bom, o relevo não é plano, mas também não é um relevo de grandes altitudes, ele tem ali baixas altitudes, né, com planaltos ondulados. Em uma região específica houve um derramamento de basalto, lá atrás, muito tempo atrás, no tempo geológico, o que tornou os solos dessa porção muito férteis. E aí o Paraguai aproveita para plantar milho, soja, tabaco, cana-de-açúcar, trigo, algodão e por aí vai, tá? E essa região em específico, que nós estamos falando aqui, a região oriental do Paraguai, ela é coberta por floresta tropical. E se é uma floresta tropical, já dá a dica, o clima é tropical. E é sempre bom lembrar também, né? O Paraguai está numa região de latitude não tão alta. Então, recebe mais perpendicularmente os raios solares e por conta desse fator, entre tantos outros, ele acaba tendo um clima equatorial e claro que a vegetação vai respeitar essa estrutura climática, beleza? Vamos continuar. Região ocidental do Paraguai, também chamada de Gran Chaco, formada por planícies, clima quente e chuvoso no verão, seco no inverno. Quanto mais ao noroeste, mais seco, com baixa precipitação. Esse é o ponto mais interessante. A região ocidental do Paraguai é uma região que já está indo ainda mais para o interior, né, do país. E bom, tem em mente que também no interior da América do Sul, né? É só olhar no mapa onde é que está localizado o Paraguai. Então vai ficando cada vez mais seco. Tranquilo? Obviamente que o Paraguai ele não tem ali litoral, né? Então o clima dele recebe influência da umidade que vem de outras porções ali da América do Sul, né? Mas também tem ali a influência de massas de ar que passam sobre o território paraguaio. Conforme vai indo cada vez mais para o interior, ele vai ficando mais seco, beleza? Que aí, no caso, é para a região noroeste da porção ocidental do país. E como está ficando mais seco, qual o tipo de vegetação que nós vamos encontrar? Estepes. Há o predomínio de estepes nessa região. E também a área de maior biodiversidade do país, né? É uma região pouco povoada, com criação de gado extensiva, plantio de algodão e quebracho. O que é interessante aí? Não é planície? Se é planície, é só jogar gado. Bota gado, deixa eles ali comendo gramíneas e aí a pecuária vai se desenvolvendo. Então o ponto interessante do Gran Chaco, ou também a região ocidental, né, é que basicamente é uma região formada por planícies, com clima quente e chuvoso no verão, seco no inverno, tá? Quanto mais a noroeste, mais seco, ou seja, menor precipitação, menores taxas de precipitação. Vegetação estepe, vegetação típica de regiões secas dessa forma, e uma região de maior biodiversidade, e também uma região pouco povoada, principalmente por conta dessa maior secura que existe aí, e tem uma presença muito grande de gado, tá? Além de também plantio de algodão e quebracho. Show? Quebracho é uma outra espécie vegetal, tá? Vamos continuar aqui, é garganta. Nossa, eu tô pedindo arrego. Vamos lá, gente. De colônia espanhola a país independente. Vamos entender um pouquinho esse processo histórico do Paraguai. Houve, em 1537, a fundação da cidade de Assunção. E a Espanha passa a atrair colonos para povoarem a região. Então, a Espanha funda
a cidade de Assunção, justamente já com a intenção de atrair colonos, para não perder o seu poder político sobre a região em que ela tinha dominado, não só o Paraguai, como tantos outros países aqui da América Latina, mas nesse momento específico o Paraguai, tá? Houve uma miscigenação com os guaranis, beleza? E ao mesmo tempo houve uma grande atração de ordens religiosas católicas. Professor, que tem uma coisa a ver com a outra. Foi muito comum durante o processo de colonização das Américas, né, que ordens religiosas chegassem para cá. Dentre outros motivos, porque eles, diferente dos europeus, eles entendiam o indígena como um ser humano, porém um ser humano que merecia ser catequizado, né? Ele merecia encontrar Deus, Jesus. Já com os escravos, essas ordens religiosas já não viam da mesma forma, porque eles nem consideravam os escravos gente, né? É cruel, mas isso aconteceu. Né? As ordens religiosas consideravam os indígenas como gente, porém os escravos já não tinham, né, essa mesma, não recebiam essa mesma visão por parte da igreja, né? Mas vamos continuar. Algumas dessas ordens religiosas foram jesuítas, justamente com o objetivo de converter os nativos ao cristianismo, como eu acabei de falar para vocês, né? Uma imagem de que eles são perdidos, não encontraram Jesus, coitadinhos dos indígenas. As missões religiosas eram invadidas e destruídas por soldados espanhóis e bandeirantes portugueses. O que acontece? O professor, não era a Espanha que estava ali? Era, só que Portugal estava aqui do lado, ó, no Brasil. E Portugal ficou quietinha, vendo a Espanha avançar? Não, Portugal tinha uma cobiça muito grande, queria territórios. Então o que Portugal fazia? Via ali algumas missões religiosas tratando, né, indígenas, tentando converter indígenas ao cristianismo, e ao passo que eles faziam isso, eles impediam que Portugal ou Espanha escravizassem esses indígenas. Então Portugal, percebendo isso, começou a invadir e destruir, né, não só Portugal, como também bandeirantes espanhóis. Nesse momento, os dois lados tinham a mesma política, né, que era justamente destruir, né, essas missões religiosas ali no Paraguai, justamente para contribuir com o processo de escravização dessas pessoas. Tá? E aqui, ó, tinha o objetivo principal de tornar indígenas em escravos. Então vamos ver aqui. Minutinho, gente. Vou só parar aqui que eu vou pegar um pouco mais de água e já volto. Voltei. Show de bola. Então aqui, gente. No Paraguai também houve um baixo desenvolvimento de grandes latifúndios monocultores. Por quê? Pelo seguinte. Como o Paraguai está localizado numa região sem litoral e depende de dois países, principalmente do Brasil, para escoar sua produção, né, você instalar ali uma produção monocultora pautada sobre o latifúndio pode se desenvolver até por conta da fertilidade que existe em uma porção desse país, porém é dificultado por conta da distância em relação a uma região portuária. Então isso ressalta para a gente como que o latifúndio monocultor ele realmente é focado na sua maior parte para o exterior. Porque se ele fosse pautado para o mercado interno, ele poderia ter se desenvolvido ali. Mas ele não foi muito para frente, porque o foco dele, de fato, é a exportação para o mercado externo. Então, como houve essa distância em relação ao mar, sem falar de um ponto fundamental, que é a resistência dos camponeses mestiços. Professor, como assim? Resistência dos camponeses mestiços? Não entendi. Lembra que no início da aula eu falei rapidamente sobre a composição da população do Paraguai? Pois bem, lá estão os mestiços. E esses mestiços, o que acontece? E quando eu falo mestiços, são principalmente indígenas, né? No caso, europeus, né, que se mestiçaram com indígenas. O que aconteceu? É que esses indivíduos se rebelaram contra os jesuítas. Então o cara tá lá na aldeia pregando um monte de coisa, o cara vira e fala: ô, isso não é tua religião não, mané. O que você tá falando aí?
Ah, mas você tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Sai daqui. Não, não vou sair. Então, beleza. Uma série de rebeliões de mestiços contra jesuítas se desenvolveram naquele momento. Além disso, também houve a rebelião de jesuítas contra autoridades espanholas e contra oligarquias internas. Ou seja, aquela burguesia nacional também foi alvo dessas resistências de camponeses mestiços. Autoridades espanholas também. Ou seja, houve toda uma movimentação popular, poderíamos dizer assim, né, desses indivíduos em específico, contra, né, a gente da coroa espanhola, contra oligarquias internas, contra os jesuítas, para justamente reafirmar e afirmar, né, a autonomia desse povo. Então, de um lado, o que impediu a implementação de latifúndios monocultores no território do Paraguai foi, obviamente, a distância em relação ao mar e um fenômeno que dificilmente se desenvolveu em outro país da América do Sul, que foi justamente a resistência popular desses camponeses mestiços contra alguns grupos, né, extremamente fortes dentro do Paraguai naquele momento. Tá? E aí chegamos na independência. Como que a gente consegue entender esse processo de independência do Paraguai? Primeiro ponto aí são as rebeliões comuneiras do século XVII. Por quê? Porque basicamente foram colonos, ou seja, uma galera que foi para essa região para, né, tentar colonizar, enfim, já estava ali há um certo tempo, mas a população pobre. Né? Então a articulação entre a população pobre, em grande parte, faziam parte dessa resistência de camponeses mestiços que eu acabei de falar, mas alguns colonos se juntaram para justamente proclamar a independência do Paraguai contra a coroa espanhola e batendo, né, nessas elites locais, né, que tanto tinham interesses que eram contrários aos interesses do povo. Tá? E esse processo se desenvolve, né, em 15 de maio de 1811, beleza? Culmina, tem seu fim nesse ano específico. Aqui está 17, mas eu acho que é 18. Vou ter que confirmar. Tá? Deve ter começado aí no final de 18 e terminou em 1811. As datas eu tenho que dar confirmada. E o interessante é que esse processo de independência ele não é estruturado por um país aleatório como os Estados Unidos fez em Cuba, ou por um imperador como foi no Brasil. Não. O processo de independência do Paraguai foi feito por paraguaios. Esse que é o ponto mais interessante, mais diferente do restante dos países da América do Sul, pelo menos da maioria deles. Quem promoveu a independência no Paraguai foram os próprios paraguaios. Diga-se de passagem, antes mesmo do que o próprio Brasil. Antes mesmo do que vários países sul-americanos. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui. Tem 2 minutinhos. Dá para começar aqui o genocídio paraguaio. Genocídio paraguaio, ou também como nós conhecemos como Guerra do Paraguai. Vamos entender o porquê que também essa guerra é chamada de genocídio. Um nomezinho aqui importante, José Gaspar Rodrigues de França. Ele passou a administrar o governo paraguaio. A partir do momento que ele conseguiu o poder, ele passou a desenvolver uma série de reformas, focando em construir desenvolvimento econômico autônomo, sustentável. Olha só que interessante. Então, o papagaio aí. Desculpa, gente, papagaio não. O Paraguai, ele se torna independente e pouco tempo depois, José Gaspar Rodrigues de França, ele entra no poder, papagaio. E a partir do momento que isso acontece, ele desenvolve uma política não guiada a atender os interesses do mercado europeu ou do mercado norte-americano, até porque a gente está num momento muito pregresso ao avanço dos Estados Unidos. Né?
ele foca no desenvolvimento de políticas de reformas pautadas para o Paraguai. Isso que é interessante, né? Então ele pensa num desenvolvimento econômico autônomo e sustentável. Esses são pontos fundamentais para a nossa compreensão. Um desenvolvimento econômico autônomo, ou seja, o Paraguai tem as bases desse desenvolvimento. Ele não está pondo para frente um desenvolvimento econômico pautado nas indústrias dos outros, pautado nas empresas dos outros, precisando de empréstimos, precisando de aportes internacionais. Não, o Paraguai vai construir a base e o Paraguai vai ter as suas próprias empresas. O Paraguai vai ser autônomo. O Paraguai vai ser sustentável. Será uma política que durará por um bom tempo. Vamos continuar. Além disso, ele esmagou as oligarquias internas, ou seja, aquelas elites nacionais, né, que ainda se faziam presentes nesse momento, né, e que tinham o foco principal em produzir pensando no mercado externo, como se desenvolveu em toda a América Latina, né, essas economias designadas para os outros, né? Aqui nós éramos pontos de exploração e retirada de matéria-prima e depois escoamento para a metrópole, né? Obviamente, para isso se desenvolver, as elites locais precisariam participar desse circuito. Elas eram as principais produtoras desses produtos, né, que seriam exportados. O que ele faz? Ele acaba com essas elites. Obviamente que é um processo violento, tá, gente? E centraliza a economia na mão do Estado, ou seja, o Estado tem total controle sobre a economia paraguaia naquele momento, e expropria bens, ou seja, ele tira propriedades, tira bens que eram dessas elites paraguaias, entrega para quem? Entrega para o povo. Então ele cria também leis que visavam proteger camponeses e comerciantes locais, né? Então você percebe que José Francia, ou José Gaspar Rodrigues de Francia, ele tinha preocupação com a estruturação de um mercado interno, a estruturação de uma infraestrutura básica para que o Paraguai conseguisse se sustentar na ordem econômica vigente naquele momento, tá? E se destacar na América do Sul. América Latina como um todo, diga-se de passagem, né? Os governos que vieram na sequência a ele tocaram o barco, né? Deram sequência às políticas de desenvolvimento. E agora vamos chegar no Carlos Antônio Lopes e Francisco Solano Lopes, né? Que eles ampliam, né? Obviamente são dois candidatos que um vem na sequência do outro, tá? E eles pegam essas políticas desenvolvidas anteriormente e ampliam, né, esse desenvolvimento econômico e social, tá? Eu vou parar aqui, já chegamos a 20 minutos, eu já volto.